A paz de Cristo, meus irmãos, Deus me deu uma palavra e eu vou estar passando para nós meditar nesta quinta-feira, né, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Mais um dia aí na presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo, né, meus irmãos? Que maravilha, né? Eu adoro, né? Acordar e poder agradecer o meu Senhor, né? Eu gosto de agradecer, meus irmãos. Mesmo passando por tantas tempestades, né? Por tantas aprovações, Deus ele é bom, meus irmãos. Deus ele é bom. Deus ele permite, né, nós passar pelo vento. Ele permite nós passar pela fornalha, pela cova dos leões, né? Ele permite, né, dias maus, né, meus irmãos? Mas é para nosso bem. Porque o ser humano, meus irmãos, o ser humano em si é muito teimoso, né? Deus fala para ir para a esquerda, ele vai para a direita. Deus fala para ir para a direita, ele vai para a esquerda. Então, o ser humano, meus irmãos, nós, né, ser humano, né, meus irmãos, não é só vocês, mas eu também sou incluído, né? Porque eu sou servo do Senhor, também sou falho, sou pecador, como vocês. Então Deus muitas das vezes fala para a gente orar, a gente não ora. Muitas das vezes Ele fala para a gente fazer um jejum, a campanha de jejum, né, de 7 dias. A gente não faz. E depois aí vem o mal sobre a nossa vida, vem o vento. Nós queremos culpar a Deus, né? Meus irmãos, o ser humano tem muito isso, né? E não é bem assim, meus irmãos. Deus, Ele é bom. Só que se nós não obedecer, ele permite. Para quê? Para que nós venha a ser moldado, né? A gente tem que ser moldado pela mão do grande eu sou, né? E ele muitas das vezes vai permitir, meus irmãos, aflições, dias maus, vai permitir enfermidade, né? Quantos que eu já vi, já presenciei internado no hospital, porque eu já fiz 24 cirurgias, se eu não me engano, nesse fêmur, e fiquei internado uns par de tempo já, assim, né? Cada ano ficava um tanto, né? E quantos eu vi ali que Deus falava para mim, ó, esse está internado para mim não perder a alma dele. Aí Deus coloca no leito, Deus coloca na cadeia, Deus manda prender, meus irmãos. Deus coloca enfermo numa cama, para quê? Para não perder a alma. E Deus é ruim? Não, não é ruim. Ele quer te dar a salvação. Amém? É como Deus permitiu eu ter o acidente em 2014. Amém? E eu venho na presença de Deus, meus irmãos. Se não fosse o acidente, eu estaria no mundo fazendo coisa errada. Amém, meus irmãos? Se não fosse o acidente, se Deus não permitisse o acidente para me parar, eu não ia enxergar a grandeza do Deus que quer me salvar. Olha só, ele é tão grande, meus irmãos, e tão humilde ao mesmo tempo, né? Tão bondoso, tão amoroso por nós, que ele permite a situação chegar. Para quê? Para nos salvar, salvar minha alma, salvar a alma dos meus, né? Meus irmãos, então Deus ele usa nós para dar bons testemunhos, para outras pessoas virem se inspirar na gente, para que, né, ele venha servir a Deus. Então tudo que está acontecendo na sua vida, meu irmão, é plano de Deus. Nem tudo que acontece na nossa vida é o diabo. Nem tudo, meu irmão, é o diabo. Tudo é permissão de Deus. Amém. E Deus, ele não cuida de nós só no espiritual. Deus, ele não é só para nossa salvação. Não, meu irmão. Deus é o Deus da riqueza. Deus é o Deus que transforma, que liberta. Esse é o Deus que nós servimos. Nós servimos um Deus, amor, que ama todo ser humano, que ama todo pecador, mas odeia o pecado. Então nós temos que
separar as coisas. Amém, meus irmãos? Né? Então, se nós andar em obediência, meus irmãos, Deus nos dá abundantemente as coisas na terra. Mas se nós for desobedientes, amém, meus irmãos, vamos ficar como aquele povo que saiu do Egito, 40 anos no deserto e faleceu ali com a sua promessa nas mãos. Por quê? Por causa da desobediência, porque desagradou a Deus. Amém, meus irmãos? E Deus, ele não é só espiritual, ele não veio só para te salvar, né? Não, ele cuida de nós, meus irmãos. Ele manda ouro, ele manda prata para a nossa vida, ele manda saúde todos os dias. Quem que acorda nós, meus irmãos? É o Espírito Santo, que renova nossas energias. Amém, meus irmãos? E eu vou te provar na palavra do Senhor que Deus, amém, ele não quer que você seja pobre. Não, meus irmãos, ele quer te enriquecer. Amém, na presença dele. Porque quando Deus traz riqueza para a nossa vida e nós estamos no caminho de Deus, Deus traz paz, Deus traz alegria. Amém, Deus não traz confusão. Amém, meus irmãos, é diferente, há uma grande diferença de quem recebe bênção da mão do Senhor e de quem recebe bênção fora, amém, dos caminhos de Deus. Há uma grande diferença. Porque quando nós estamos fora, meu irmão, dos caminhos de Deus, há nervosismo, há tribulação, há preocupação, há raiva, meus irmãos, há brigas. E quando nós estamos na presença de Deus, Deus ele tira de nós, né, toda a preocupação, amém, meus irmãos, toda a raiva, toda a briga, e Deus traz paz, amém. Então Deus ele está cuidando do seu financeiro. Ele não quer que você passe o resto da sua vida, amém, meus irmãos, dependendo de outras pessoas. Ele quer que você venha depender dele. E ele está dizendo nesta manhã para você que ele vai suprir as suas necessidades. E você não passará vergonha, amém, no meio dos seus inimigos. Acalma-se, que Deus, ele é o Deus que tudo pode fazer. Amém, meus irmãos? Lá em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. Para que entre ti não haja pobre. Amém? Pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra, que te dá por herança para a possuíres. Amém, meus irmãos? Então, para que não haja pobre. Amém? Pois o Senhor teu Deus te abençoará. Você está entendendo, meu irmão? Que aqui Deus não é só espiritual. Ele não quer que nós venha ficar dependendo de homens, ficar na miséria. Não, Deus não quer isso para nós. Deus, ele quer nos dar abundância nessa terra. Deus, ele quer, amém, meus irmãos, trazer para a nossa vida tudo do bom e do melhor que essa terra produz. Amém. Deus, ele não tem prazer, meu irmão, no sofrimento humano. Não. Deus, ele tem prazer quando nossa vida está bem, quando nós andamos em obediência com ele. Para quê? Para que ele venha encher a nossa vida. Amém. Ele venha trazer chuva de bênçãos. Mas nós precisamos fazer nossa parte, né? Porque, se você vê no versículo 5, né, Deuteronômio 15, versículo 4, nós lemos. Se você vê no versículo 5, olha o que diz Deus. Se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno, pois o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem dito, assim emprestará a muitas nações, mas não tomará empréstimos, e dominará
muitas nações, porém elas não te dominarão. Você está entendendo, meu irmão? Que se apenas nós ouvir, amém, a palavra, os mandamentos e guardar e se esforçar na presença de Deus, Deus ele vai nos abençoar. Deus ele abençoa nós materialmente, que é, qual que é a nossa maior dificuldade hoje? Finanças, né? A finanças. Primeiro vem a finanças, que tá difícil, não é fácil, né? Amém, meus irmãos? Principalmente para quem está parado, não pode trabalhar. Então, primeira coisa que nós procuramos Deus é o quê? Senhor, nos dê providência. Amém, meus irmãos? E Deus vai dar. Amém. Segundo, Deus, nós pedimos mais o que para Deus? Que nunca venha faltar o pão. Amém, meus irmãos? Dentro da nossa casa. Amém, meus irmãos? Depois cura. Nós sempre estamos precisando de Deus. Amém, meus irmãos? Então, Deus, ele quer que nós venha obedecer a ele. Para quê? Para que ele venha suprir as nossas necessidades, meus irmãos. Nós temos que fazer a nossa parte. E Deus ultimamente está falando aqui muito de obediência, meus irmãos, de fé. Amém? Por quê? Porque Ele quer despertar dentro de você a fé que está adormecida. Você tem que crer no Deus que você serve, porque Ele é um Deus poderoso, meu irmão. Deus é maravilhoso. Deus, ele cuida do nosso espiritual, ele nos guarda 24 horas por dia. Amém. Deus, ele está conosco todos os dias. Ele nos levanta pela manhã, meus irmãos. Deus, ele cuida, ele traz providência para as suas mãos quando você precisa. Sabe, nós tínhamos que ser mais grato ao Senhor, né? E Deus, ele está dizendo aqui que ele não se preocupa só no nosso espiritual, que quer salvar a nossa alma, não. Ele se preocupa aqui, ó, que entre ti não haja pobres. Amém? Para que não esteja excepção de pessoas ali, esse vai para lá porque é pobre, esse vai para cá porque é médio, e os ricaços ficam aqui, não. Ele, para que não haja pobre, então todos ali ia ter dinheiro, né? Ia ter fartura na sua casa. Está entendendo como Deus cuida de nós, meus irmãos? Nos mínimos detalhes. Mesmo aqui falando de um povo, meu irmão, rebelde. O povo rebelde é o povo de Deus, né? Meu Deus do céu, como pode, né? Um povo rebelde que vivia ali colocando Deus à prova, mesmo vendo tantos prodígios, milagre e acontecimento na sua vida, maná caindo do céu, o povo ainda continuava, né? Continuava na teimosia, na rebeldia, né, meus irmãos? Mas aí, o povo cristão é assim, é um povo difícil, né? É um povo complicado. Amém, meus irmãos? Nós somos complicados, né? E muitos pagam preço aí por causa de falta de obediência, né? Porque vai lá e faz o que é errado, sabendo que é errado, né? Então, Deus, ele é bem simples na palavra dele, meus irmãos. Deus, ele é tão maravilhoso que se você prestar atenção, meu irmão, na palavra que Deus diz para nós, o que ele mais pede para nós é obediência. Amém? O que mais Deus pede para mim e para você é para nós vir obedecer. Para que nós venha obedecer os mandamentos e os direcionamentos dele. Então Deus, ele está trazendo para a sua vida, para você essa palavra. Para você que ora, que busca a Deus. Para você que está se esforçando para andar nos caminhos do Senhor, porque não é fácil. Amém? Deus está trazendo para você um tempo de abundância. Amém? Um tempo de abundância. Então, não esquece de agradecer a Deus, porque Deus está trazendo para a sua vida um tempo novo. Um tempo onde as flores vai florir. Amém, meus irmãos?
Um tempo onde a semente, amém, meus irmãos, vai germinar na sua vida. Então recebe, toma posse, porque Deus não quer ver você chorando. Deus não quer ver, não se agrada, meu irmão, no sofrimento nosso. Deus não se agrada. Mas muitas das vezes é necessário para nos moldar. Amém, meus irmãos. Deus está trazendo aí um tempo de abundância, né? Um tempo novo, meus irmãos. Mas se ouvires, né, atentamente a voz dele. Então Deus, ele traz, ele faz na nossa vida, tanto no mundo espiritual como no mundo físico. Amém, meus irmãos? Mas nós precisamos fazer nossa parte. Faça a sua parte, porque Deus, ele está dizendo aqui que vai fazer a dele. Amém, meus irmãos? Faça a sua parte. Faça a sua parte na presença de Deus, que você vai ver, amém, a sua vida começar a transformar. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Se gostou desse vídeo, deixa seu joinha aí para elevar essa palavra para mais pessoas. Amém. Compartilhe com familiares, amigos, irmãos. Amém, meus irmãos? Ajuda o canal aí. Amém. Ajuda o canal a crescer. Amém. Para que mais pessoas venham ouvir a palavra do Senhor.